Caros amigos e amigas, que os nossos corações possam estar receptivos para abrigar e reter a persistente oferta de paz e amor do Mestre Jesus, hoje e sempre. Peço licença para fazer uma pequena homenagem a Francisco Cândido Xavier, pois neste mês que passou, o mês de abril de 2020, comemoramos 110 anos de sua iluminada presença. Gostaria também de realizar um estudo, estendendo nessa singela homenagem, num mês abençoado com datas comemorativas sequenciais de suma importância para as diversas áreas do saber. Vou tentar mesclar a história geral com algumas histórias de Chico Xavier, junto com a literatura espírita cristã. No dia 1º de abril, graças à divina providência e longe das mentirinhas habituais da data, comemoramos o dia da abolição da escravatura dos índios. E isso é comemorado desde 1680, começando o mês comemorando a liberdade destes nossos valorosos irmãos de pele vermelha. Eu encontrei na Biblioteca Virtual Espírita o interessantíssimo livro Indígenas Extraterrestres, descrito pelo médium Luiz Guilherme Marques, que fala da vinda e inserção destes espíritos, desta raça, para o planeta Terra. Lembrando ainda que no mesmo mês de abril comemora-se no dia 19 o Dia do Índio. No dia subsequente, no dia 2 de abril, temos o Dia Mundial para a Consciência do Autismo, conhecido como TIA, transtorno do espectro autista. Podemos destacar a visão espiritual sobre o assunto do livro de Hermínio Correia de Miranda, Autismo, uma leitura espiritual. No dia 6, é o dia do desenvolvimento para a paz, que de tantos livros de Chico sobre o assunto temos os títulos, por exemplo, Fonte de Paz e Paz e Renovação, ambos ditados por espíritos diversos. Seguimos para o dia 7, o Dia Mundial da Saúde, e próximo ou semelhante a este, no dia 11, o Dia do Infectologista. E aí podemos recorrer com segurança à AME, Associação Médica Espírita, que discorre sobre os temas de saúde e espiritualidade em diversas obras e artigos com propriedade. Nos dias 13, Dia do Hino Nacional Brasileiro, dia 21, Dia de Tiradentes, e no dia 22 de abril, Dia do Descobrimento do Brasil. 520 anos de pátria amada. Sob a tutela de Ismael, na governança planetária de Jesus, devidamente descrito por Humberto de Campos, discorrendo pelas mãos de Chico no clássico Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Seguindo agora para o dia 16, o Dia Mundial da Voz. Na voz meiga e assertiva do Mestre Jesus, em suas palavras de amor, num hino de louvor a Deus, que ecoará na eternidade, descrita na obra de Richard Simonet, A Voz do Monte. No dia 18, Dia do Amigo, Amigo e Mestre. Psicografia de Irene Pacheco Machado, pelo espírito de Luiz Sérgio, e este exemplar de José Carlos de Luca,
o amigo Jesus, no qual vou ler uma passagem para dar um gostinho, para contemplar esta obra muito bem escrita. Eu vou ler na página 108 uma passagem de Lucas. Por que vocês estão assustados? Fala Jesus. Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para minhas mãos e para meus pés e vejam que sou eu mesmo. Logo na página seguinte, De Luca escreve: Mestre amigo, como somos descrentes de sua presença em nossa vida. Como acreditar que o médico esteja distante do doente grave, ou que o professor esteja fora da sala de aula? Você é nosso médico e nosso mestre. Ajude-nos a não fugir da sala de aula sem ouvir suas lições e a tomar o remédio do seu Evangelho todos os dias. Muito peculiar essa mensagem para os dias em que nós estamos passando. Jesus Cristo descrevendo há 2000 anos atrás, sendo tão atual como sempre foi o Mestre Jesus. Dando continuidade, meus amigos, a Comunidade Luso Brasileiro é comemorada no dia 22 de abril, mas vamos deixar essa comemoração para logo mais, junto à homenagem poética de Chico a esse valoroso povo. Vamos para o dia 28, o Dia da Educação, lembrando o codificador da obra dos Espíritos, o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo Allan Kardec, discípulo da escola de Pestalozzi. Não poderia estar em melhores mãos a codificação da obra dos Espíritos nas mãos de um estudioso, de um pedagogo. Fechando o mês, no dia 30, temos o Dia Internacional da Mulher, que em títulos as homenageiam como Kardec para as Mulheres, por Rosana Silveira. Entre outros títulos, deixamos aqui os nossos parabéns a todas as mulheres, na figura meiga e forte de Maria, esposa de José, filha de Ana, mãe de Jesus. Ninguém representou melhor as mulheres que Nossa Senhora. E dos inúmeros livros espíritas sobre a mãe de Jesus, sobre a mulher, temos Ave Maria, por João Perdel, Maria, Mãe de Jesus, de Ivone Pereira, e Mãe, Antologia Mediúnica, ambos livros de Chico Xavier. Eu deixei as datas que tratam de alguma forma dos livros, da linguagem, da comunicação e da literatura para agora. Como, por exemplo, no dia 8 de abril, é o Dia Internacional do Sistema Braille, recorrendo à literatura em Braille através do SP Lab, através da Sociedade Pro Livro em Braille, que oferta audiolivros, audioteca, cursos e livros espíritas a esta comunidade. No dia 24, o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, onde existem vários vídeos sobre o Espiritismo em Libras, no site espiritismo.tv, por exemplo, e a FEB, Federação Espírita Brasileira, que disponibiliza
o Dicionário de Libras sobre a doutrina espírita. Interessantíssimo esses dados, não é? No dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, no qual eu exponho este daqui. Meu Pequeno Evangelho, da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, da editora Boa Nova. Tomo a liberdade de ler o verso desta obra, que é fantástica. Meu Pequeno Evangelho. Neste livro, a Turma da Mônica recebe a visita de André, um primo do Cascão, que vai apresentar para as crianças conceitos do Evangelho que todos podemos usar no dia a dia, independentemente da religião que praticam. Meu Pequeno Evangelho traz lindas mensagens de amor, caridade e humildade, contadas de forma divertida com os personagens mais queridos do Brasil. Uma obra muito bacana, muito legal. Amigos, no dia 23, comemora-se o Dia Mundial do Livro. E novamente, voltando atrás, no dia 18, o Dia do Espiritismo, ou o Dia do Livro Espírita. Pois no dia 18 de abril de 1857, foi lançado na França a primeira obra dos Espíritos, da codificação do pedagogo, do educador Allan Kardec, do qual eu posso demonstrar este exemplar, uma versão pequena, um livro de bolso, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a obra dos Espíritos, codificação de Allan Kardec, a primeira obra lançada, como foi dita, no dia 18 de abril, por isso o dia do Espiritismo, o dia do Livro Espírito, 18 de abril de 1857, a primeira obra dos Espíritos. Esta obra é seguida pelo Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e o Céu e o Inferno, completando o Pentateuco Espírita Cristão, as obras basilares do Espiritismo. No Brasil, o maior médium de todos os tempos, o apóstolo de Cristo, Chico Xavier, nasce no sábado do dia 2 de abril de 1910, na primeira década do século XX, na cidade de Pedro Leopoldo, vindo a desencarnar aos 92 anos de idade em Uberaba, ambas as cidades no estado de Minas Gerais. O seu desencarne foi numa data particularmente festiva para a maioria de nós brasileiros. No dia 30 de junho de 2002, num domingo, onde a seleção brasileira de futebol masculino conquistava o pentacampeonato mundial, vencendo a final contra a Alemanha por 2-0. Digamos que foi providencialmente oportuna a data festiva de seu desencarne pela divina providência, sendo ainda preconizada pelo próprio Chico, que disse: a desencarnação em um momento em que os brasileiros estivessem muito felizes. Penso que a ideia foi passar com sutileza e de forma menos impactante possível, minimizando a comoção geral, fechando assim com chaves de ouro uma passagem tão brilhante, humilde, de uma vida dedicada ao próximo pela prática da caridade. Contextualizando a primeira década do século XX, para fixarmos na época do nascimento de Chico, nós temos a popularização do rádio, a popularização do automóvel com Henry Ford, o despontamento do modernismo
nos acordes da música e nas telas das pinturas. Tivemos marcos na medicina social, como a epidemia de leptospirose, pelas condições sanitárias brasileiras que perdurou de 1910 a 1920, a pandemia da gripe espanhola, com o desencarne de milhões de seres humanos. Na história mundial, manchada pela Primeira Grande Guerra de 1914 a 1918. Em 1910, tivemos os eventos patrióticos como a eleição presidencial direta, elegendo Hermes da Fonseca presidente do Brasil, e no final do mesmo ano, a revolta da Chibata. Ano dos desencarnantes de Joaquim de Nabuco e do escritor russo Tolstói, mas também um ano de nascedouros de personalidades marcantes, como Tancredo Neves, Aurélio Buarque de Holanda, Jean-Jacques Rousseau, Akira Kurosawa e a gigante Madre Teresa de Calcutá. Quanto ao movimento espírita, temos em 1900 o desencarne de Bezerra de Menezes. Em 1902, a fundação do Colégio Allan Kardec por Eurípides Barçanufo, em Minas Gerais. Em 1903, teve as experiências de Gabriel Delany com os efeitos físicos. Em 1908, o espiritualismo deu origem à Umbanda no Brasil. Em 1910, o primeiro Congresso Espírita Universal em Bruxelas. 1918, desencarna Eurípides Barçanufo. Bom, amigos, após contextualizar a cronologia dos fatos históricos, resgatando cerca de 110 anos passados, retornemos ao aniversariante espírita Chico Xavier. Chico psicografou mais do que 450 obras. Vendeu mais que 50 milhões de exemplares, cedendo todos os direitos autorais às entidades caritativas. Obras traduzidas por mais de 30 idiomas, alcançando milhões de seres. Psicografou mais do que 10 mil cartas consoladoras e incontáveis prescrições fitoterápicas. Em 1944, em parceria com o espírito de André Luiz, lançou a obra Nosso Lar. E essa vendeu mais que 2 milhões de cópias, sendo o primeiro livro da coleção chamada Vida no Mundo Espiritual, em que André Luiz descreve os pormenores, os detalhes da vida após a vida, a cores, nas fases do espírito que estagia o eterno. Em 2010, o livro chegou às telas do cinema sob a direção de Wagner de Assis, passando dos 4 milhões de espectadores, deslumbrando ainda mais a sétima arte, totalizando nesta coleção 13 obras do dueto Chico e André Luiz. Chico, centenas de obras que falam de Deus, Jesus, Kardec, amor, perdão e luz. Do romance à poesia. Do 4º ano primário, escreveu em todos os gêneros literários e poderia, sim, ocupar tantas quantas cadeiras na Academia Brasileira de Letras que quisesse. Podemos citar algumas obras, alguns títulos, como 50 anos depois, Ave Cristo, Vida e Sexo, Voltei, A Luz da Oração, Há 2000 anos, Libertação,
Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, Pão Nosso, Vinha de Luz e a obra fantástica Paulo e Estevão. Carlos Bacelli descreve neste livro o Evangelho de Chico Xavier que os espíritos esperavam e aproveitavam os minutos que Chico tinha após as refeições para escrever. Os espíritos aguardavam Chico terminar as suas refeições para aproveitar aqueles minutinhos que lhe sobravam para escrever antes de voltar ao trabalho do dia. André Luiz, o espírito já citado, além de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, as parcerias entre Chico e tantos bons espíritos pode-se citar Maria João de Deus, Meimei, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, Alta de Souza, Maria Dolores, o português João de Deus, Casimiro Cunha, irmão Jacó. Bom, caros amigos, eu gostaria de ler um poema deste livro, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, em 1932, no lume de sua juventude, aos 22 anos de idade. Parnaso de Além Túmulo. Essa é a 19ª edição, gentilmente emprestado pela Biblioteca do Centro Espírita Amor e Caridade de Ribeirão Preto, um lar espírita cristão que considero ser a minha casa, escola, porto seguro de coração. O termo Parnaso, obviamente, aqui não se refere de uma montanha existente de calcário no centro da Grécia. Parnaso, neste caso específico, é sim um local simbólico onde viviam os poetas, onde vive a arte poética, uma coletânea de poemas. Nessa edição, nós temos 259 poemas, 56 autores, escritores, poetas, pensadores, espíritos luso-brasileiros. Em sua primeira obra psicografada, Chico mostrou para que veio. Viveu na caridade com humildade e ficou na história da humanidade como um valoroso cisco, um cisco de Cristo. Parnaso de Além Túmulo. Vou ler a poesia do português João de Deus. Eterna mensagem. Ainda e sempre o Evangelho do Senhor é a mensagem eterna da verdade, senda de paz e de felicidade, na luz das luzes do Consolador, nos caminhos da lágrima e da dor, ante os desfiladeiros da impiedade. Não sabe o coração da humanidade beber desta água límpida do amor. Mas os túmulos falam pela estrada, em toda parte fulge uma alvorada, que ao roteiro dos céus nos reconduz. O Evangelho na luz do Espiritismo é a escada de Jacó vencendo o abismo, trazendo ao mundo o Verbo de Jesus. Entre essas diversas 259 poemas que falam de Deus, de amor, de Kardec, de Espiritismo, 56 autores maravilhosos aí
que deslizam pelas mãos de Chico, trazendo a arte da poesia, mensagens maravilhosas na primeira obra de Chico Xavier. Com licença. Bom, meus amigos, obrigados a todos pela paciência. Foi feita uma retrospectiva das datas comemorativas do mês de abril de 2020. Uma breve passagem histórica deste mês abençoado, em torno do ano de 1910, e da figura amável de Chico Xavier, conciliando com um pouco da vasta literatura espírita cristã. Para os amigos que se interessam pela literatura e pelos estudos espíritas, tem um aplicativo bem bacana e instrutivo da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão e Região, a USE Intermunicipal, a USE+, que é acessível pelo zap 920003870. E através deste canal você receberá no seu celular as informações, lançamentos de livros, eventos, cursos e demais dados do movimento espírita, que não para nunca. Basta enviar o seu nome para este número e salvá-lo em seus contatos. Na página do Facebook, posso indicar a página do SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, SEAC-RP. Lá tem vídeos, palestras, estudos, mensagens, imagens e muito mais. Bem como a Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. Essas duas representando todas as valorosas casas espíritas cristãs de Ribeirão e região. Tantas casas espíritas que estão contribuindo em suas redes sociais, em suas irmandades, com as portas virtuais abertas e com uma vontade imensa de nos ajudar, de nos abraçar. Nos jornais, podemos falar do jornal Verdade e Luz, do jornal Amor e Caridade em Ação, do Centro Espírita Amor e Caridade. Na TV, temos a FEB, Federação Espírita Brasileira TV, febtv.com.br. Também o programa Visão Espírita no Ar, TVRP Canal 9 NET, ou no seu canal do YouTube. Na rádio, podemos falar da Web Rádio Verdade e Luz. Entre tantos canais, de tantas casas espíritas, de grandes representantes espíritas que nós temos em Ribeirão Preto e região, em São Paulo, no Brasil. Bom, amigos, eu só tenho a agradecer a esses valentes irmãos de Cristo, por nos lembrar que nunca estivemos sós. Como encarnados, com esses valorosos irmãos que nos proporciona tantos conhecimentos e amizades mil, e aos desencarnados nossos espíritos protetores, com sua enorme paciência e amor para conosco. Juntos nós somos fortes, amigos. Que possamos estudar e trabalhar, nos voluntariar, aprender com esses bons exemplos dados, entre outros, e contribuir da forma em que pudermos à sociedade sobre a qual nos inserimos. E que possamos nos colocar como simples instrumentos de trabalho nas mãos do Mestre Jesus, hoje e sempre. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E está governando este mundo sobre as bênçãos de Deus.
já que estamos falando de livros, eu gostaria de finalizar com 2 preces descrito deste livro, Psicografia de João Berdel, por espíritos diversos, prece, fluido da vida. Visando Jesus. Jesus, humildemente te peço a tua bênção, para que abrandes todos os lares que se encontram em aflição. Que através desta oração possa a obsessão dali se alijar, deixando somente a paz naquele lar onde o irmão combate irmão. Que a nossa oração se possa fazer presente, criando clima de muita paz e muita bênção. Rogo que as almas benditas ali esparzam bênçãos e que todas as tentações dali se retirem à chegada da paz e da mansidão, ditada por um espírito amigo. E eu gostaria de ler este outro, No Dia em que Eu Quiser, de Maria Aparecida de Campos. Mas antes, mostrar essa filipeta, este marcador de texto. Este daqui é do Disque Kardec, uma palavra amiga. Escutar é simplesmente manter um diálogo convencional, passageiro, corriqueiro. Ouvir, porém, é embranhar-se na troca de alma para alma, em que a essência realmente com sintonia e inspiração. Batuíra. O Disque Kardec atende pelo telefone 630-3232. Uma palavra amiga. A gente liga para lá, é abraçado, é acolhido, é amado, é ouvido. É um trabalho fantástico que tem em Ribeirão Preto, de irmãos espíritas cristãos que dedicam suas orações, seus pensamentos, seu trabalho àqueles que estão querendo conversar, agradecer, chorar, escutar uma mensagem com um amor incondicional. É um porto seguro, uma ferramenta abençoada por Deus, um trabalho maravilhoso. Disque Kardec, mais do que uma palavra amiga. Então vamos lá? No dia em que eu quiser, no dia em que eu quiser, devo pensar em servir para levar a consciência a despertar. Devemos hoje, agora e sempre, através da oração, rogar ao Pai que almas bondosas possam ao nosso lado estar. Orar para que possa toda tensão se retirar, toda tentação se retirar. Deus, que lá no céu está, sempre em vós haveremos de pensar. Mas não compreendemos ainda a razão do bem-estar e queremos sempre dele nos afastar. Nunca com o Pai podemos e queremos ficar. A dor haverá de atingir nossa mente através de uma qualquer semente lançada no solo fértil da evolução. Há o despertar. Aí, com muito amor, passamos a plantar. Quando a doença nos afligir o coração
de joelhos caiamos no chão e, numa sentida oração, peçamos ao Pai glória, perdão, uma bênção para recarregar o frágil coração com o fluido do amor. E a presença das boas almas voltará a nos incentivar a amar e cantar. Maria Aparecida de Campos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Obrigado por me aceitar alguns minutos junto a você. Tudo vai dar certo, que confiemos nos nossos espíritos protetores, nos nossos mentores amigos. Tudo passa e é a experiência que nós temos que ter, que absorver e melhor dela tirar. Que possamos estar trabalhando e estudando, nos colocando como simples instrumentos nas mãos do Mestre Jesus. Que a paz de Deus permaneça conosco. Muito obrigado.